Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o livro espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos, um olhar voltado para o futuro da humanidade através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demario. Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Ante os Novos Tempos, um programa que traz o Espiritismo até você, com um olhar voltado para o futuro. Com a doutrina espírita, nós procuramos entender a vida, a nós mesmos, seres humanos, enquanto espíritos reencarnados, e aplicar os princípios da doutrina aos temas da vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Ante os Novos Tempos. Vamos então iniciar esse nosso mergulho na Era do Espírito, com essa visão futura para o nosso mundo de regeneração. Perguntando e aprendendo. Nesta primeira parte do programa, nós a dedicamos a você. Você que tem nos acompanhado, você que tem enviado as suas mensagens e também as suas perguntas. E se você ainda não sabe como fazer isso, é muito simples. Veja aí na sua tela, está aí o nosso canal no YouTube, onde você pode enviar seus comentários, e também o nosso WhatsApp. Está aí para que você possa enviar comentários e também fazer as suas perguntas e poderemos responder então em próximo programa. E iniciamos este bloco com a nossa querida Marta, que é da cidade do Rio de Janeiro. Ela nos enviou a seguinte pergunta: por que nos centros espíritas não encontramos imagens, altares, rituais e outras coisas que normalmente caracterizam a religião? De fato, os centros espíritas possuem paredes lisas, não possuem nenhum tipo de altar, fotos, estátuas, imagens. Isso é um fato. As pessoas que adentram ao centro espírita vão encontrar dependências físicas bem simples, sem nada do que normalmente outras religiões utilizam dentro dos seus ambientes físicos e quando realizam os seus cultos. É que o Espiritismo é uma doutrina bastante espiritualizada,
No Espiritismo, nós entendemos que todos somos almas imortais, estamos aqui presentemente reencarnados e que a verdadeira vida é a espiritual e não a material, pois como almas encarnadas, quando chegar o momento da morte, nós estaremos apenas retornando ao mundo espiritual de onde viemos. Então, nós espíritas entendemos que não há por que cultuar imagens, ter estátuas, fotos, incensos, velas, roupas especiais, nada disso. Na verdade, o Espiritismo não possui rituais dentro das suas atividades. Tudo deve ser feito de forma simples, natural. E é isso então que se encontra nos centros espíritas. Nós sabemos, com o estudo do Espiritismo, que na hora de realizar uma prece, fazer uma oração, nós não precisamos de um lugar especial para isso. Não precisamos acender vela e intenção de ninguém, porque esses objetos são meramente materiais e nada disso tem valor nem para os espíritos e nem para Deus, nosso Pai, que quer ser cultuado de coração, com uma verdadeira fé. Então, o espírita sabe que ele pode fazer uma oração onde ele estiver. Basta concentrar o seu pensamento e colocar sentimento nessa sua oração, que pode ser meramente mental. Nós, espíritas, sabemos que podemos realizar todas as atividades, desde a recepção às pessoas que estão chegando, até as reuniões mediúnicas de intercâmbio com os desencarnados, utilizando as nossas roupas comuns, normais, porque nada disso interfere nas atividades realizadas dentro do centro espírita. E o que nós procuramos fazer é nos desapegar, nos desligar das coisas materiais, porque esse apego pode nos prejudicar quando do retorno ao mundo espiritual através da morte. Por tudo isso que nos é dado pelo Espiritismo, que compreende o Evangelho na sua pureza, nós então espíritas entendemos que o verdadeiro culto, a verdadeira prática é aquela que sai do coração, feita com naturalidade, com simplicidade, com humildade. Por isso, nós não temos no movimento espírita nenhum tipo de sacerdócio. Nós não temos nos centros espíritas nem imagens, nem cultos de qualquer natureza, também não temos rituais. Temos os dirigentes, que são eleitos para um mandato, conforme o estatuto, que é conforme o Código Civil, a lei que rege as instituições jurídicas, e os trabalhadores, que são todos voluntários e que desempenham suas atividades com muito amor, de coração. Então, essa simplicidade, que espanta a muitos, faz com que alguns considerem que talvez o Espiritismo não seja uma religião, mas ela é sim, não do ponto de vista sacerdotal, dogmático, ritualístico, desse ponto de vista não, mas é uma religião da alma, uma religião do coração, porque entendemos que aqui na Terra nós estamos de passagem e não temos necessidade de todas essas coisas materiais, desses símbolos, desses rituais todos, para que possamos praticar o Espiritismo, que deve ser então de coração, deve ser da alma, com muita fé e com muito sentimento. Por isso, então, essa distinção dos centros espíritas em relação aos templos de outras doutrinas religiosas. Nós espíritas procuramos, então, a simplicidade. Nós procuramos realizar as nossas atividades
com sentimento e uma verdadeira fé, e sabemos que não precisamos nem de imagens, não precisamos de incensos, não precisamos de rituais, não precisamos de vestimentas especiais, não precisamos de sacerdócio, mas nem por isso deixamos de ser uma religião. A religião do coração, essa religião espiritualizada que caracteriza então o Espiritismo. Pois bem, nós recebemos também aqui uma pergunta que vem lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, feita pelo José Antônio. As feiticeiras e bruxos de outras épocas eram médiuns? Bem, nós não podemos aqui dar uma resposta 100% afirmativa, porque estaríamos generalizando todos os casos. Mas não temos nenhuma dúvida que muitas dessas feiticeiras, muitos desses bruxos, como eram classificados no passado da história humana, não temos dúvida que muitos deles eram sim médiuns, que na verdade tinham contato com os desencarnados, os espíritos, tinham um potencial também mediúnico e magnético para provocar determinados fenômenos, e que nas suas épocas, pelo desconhecimento da realidade espiritual e de como os espíritos podem intervir no mundo corpóreo, no mundo material, eles eram então classificados de feiticeiras, bruxas, feiticeiros, bruxos, pitonisas e assim por diante, que foram nomes muito utilizados em épocas passadas. E se nós localizarmos principalmente aqui o mundo cristão ocidental, durante todo o período da chamada Idade Média, nós vamos ver que, de fato, muitos apenas eram médiuns, pelas descrições dos fenômenos que aconteciam com eles. Vamos aqui localizar um caso bastante clássico, bem conhecido dentro da literatura, que é o de Joana d'Arc, essa heroína francesa que libertou a França da invasão da Inglaterra. Joana d'Arc era médium. Ela ouvia as vozes dos espíritos e os via também. E segundo os depoimentos dela, ela simplesmente seguia aquelas ordens e aquelas orientações dos espíritos para salvar a França. Chamada de Donzela de Orleans, no final ela acabou sendo presa e entregue aos ingleses, que a culparam por bruxaria, feitiçaria. Ela foi julgada e condenada pelo Tribunal da Santa Inquisição a morrer na fogueira, exatamente com essa culpa de ser uma feiticeira, de ser uma bruxa. Mas aqueles que forem ler a vida e obra dela, que lerem todos os autos do processo, com os depoimentos de Joana d'Arc, vão ver que ela, com muita naturalidade, muita simplicidade, ela afirmava sua crença em Deus e que, de fato, ela recebia a visita de alguns santos da Igreja Católica que a orientavam e que eles se apresentavam em espírito e que ela absolutamente nada tinha com o demônio, o diabo, com Satanás, nada disso. Joana d'Arc, portanto, era médium. Médium audiente, porque tinha capacidade de ouvir os espíritos, e médium vidente, que é a capacidade também de ver presencialmente os espíritos. Infelizmente, no final da sua história, ela foi condenada como uma bruxa, mas era o desconhecimento, entre outras razões, que levavam a isso. Então, muitos desses feiticeiros, dessas bruxas, dessas pitonisas lá no passado, com certeza, eram médiuns, apenas que não eram entendidos dessa maneira
e muitos acabaram sendo então sacrificados. Porque a mediunidade, ela sempre existiu. Nós somos espíritos reencarnados e existem os espíritos desencarnados. E, portanto, desde que estejamos aqui na Terra reencarnados, o intercâmbio com os desencarnados vai acontecer, porque isso é da lei divina. E nós damos graças ao Espiritismo, que veio então nos explicar, teoricamente e com a observação dos fatos, a existência então da mediunidade, livrando os médiuns dessa classificação de feiticeiro, de bruxa, ou seja lá o que for que tentem classificar. Porque mediunidade é faculdade natural. Então, se entrarmos aqui caso por caso, mas nós podemos sim dizer que, ao longo da história humana, muitas pessoas que foram consideradas, então, feiticeiras, bruxos, pitonisas, loucos, possuídos pelo demônio, com certeza, muitos deles nada mais eram do que simplesmente médiuns. Pois bem, recebemos aqui a indagação da Rosana. Rosana é de São Paulo, capital, e ela pergunta: como conciliar o tratamento médico com o tratamento espiritual? A intervenção dos espíritos através do passe, da fluidoterapia e das cirurgias mediúnicas irá substituir a medicina? Essa pergunta é muito importante. Na verdade, o espiritismo não surgiu para substituir nenhuma ciência humana, entre elas a medicina. O chamado tratamento espiritual, ele é complementar ao tratamento médico, terapêutico, desenvolvido pela medicina terrena. A ciência médica, ela faz parte também dos desígnios divinos. É um engano, é um grande equívoco largar tratamento médico para realizar exclusivamente o tratamento espiritual lá no centro espírita. Na verdade, as duas coisas deveriam andar passo a passo, interligadas. E na medida em que o tratamento espiritual vai auxiliando a renovação orgânica, o tratamento médico vai acompanhar isso. É natural isso, porque os exames vão mostrar a melhora da saúde. Muitas vezes os médicos não sabem explicar o porquê dessa melhora, mas é algo que nós espíritas conhecemos muito bem, porque é a intervenção dos espíritos a nosso benefício. Vou aqui fazer um depoimento pessoal, porque é um caso familiar, acontecido com minha mãe, que já está desencarnada, e muito tempo atrás ela teve que fazer cirurgia de varizes nas duas pernas. Estava já em casa em convalescença, ela era médium, ela tinha vidência, audiência, era uma médium psicógrafa, psicofônica, e ela viu, deitada em sua cama descansando, quando uma equipe espiritual entrou, era uma equipe médica, e que indicou a ela que iriam fazer alguns procedimentos, isso depois da cirurgia. Mas ela não pôde acompanhar porque ela adormeceu. Muito bem, depois ela despertou, se sentindo bem, fez aquele período de convalescença e voltou ao hospital para os devidos exames. E o médico ficou impressionado com as suas pernas, porque as duas tinham sofrido a cirurgia das varizes, porque as duas pernas estavam em excelente estado. Elas estavam praticamente perfeitas, como se nem tivessem sofrido a cirurgia. E a pele dela, das suas pernas, estava uma pele brilhosa. E ele pediu à enfermeira que limpasse as pernas, achando que minha mãe tinha passado algum creme, algum óleo. Mas depois de toda a limpeza, com álcool e outros produtos, aquele brilho não passava. Ele, intrigado, chamou um colega, que foi também examinar. Depois eles conversaram e ela então ouviu quando o colega disse então ao médico cirurgião:
Bem, meu amigo, só posso então lhe dar os parabéns. A sua cirurgia foi perfeita. Minha mãe ficou quieta, porque sabia que o médico não ia aceitar a questão espiritual, mas aí nós sabemos, nós entendemos que sim, claro que a cirurgia foi bem feita, ele era um bom médico, mas houve na sequência a ação dos bons espíritos, a ação fluídica a benefício do restabelecimento orgânico. E aí então vai dar aquele resultado que surpreendeu o médico. Então as duas coisas concomitantemente. Era necessário fazer a cirurgia e na sequência recebeu o tratamento espiritual. Então, o que nós olhamos para frente é que no futuro nós teremos uma medicina espiritualizada. E aí nós teremos, nos centros espíritas, basicamente não mais o tratamento espiritual, mas estaremos focados na autoeducação, na reforma íntima, na nossa transformação moral. E aí então o espiritismo, contribuindo com a medicina, porque ele vai entrar pelo campo médico, e aí nós vamos contribuir também com a questão da transformação moral dos indivíduos, que vão facilitar muitos processos da medicina no tratamento da nossa saúde. Então o espiritismo não veio substituir a medicina, o chamado tratamento espiritual, ou mesmo as curas espirituais, elas não vieram para substituir a medicação, os tratamentos, tudo que a medicina tem que fazer conosco. O que nós temos que fazer? Claro, procurar o médico, fazer os exames necessários, cumprir o tratamento, mas também realizarmos o tratamento espiritual no centro espírita, se assim for indicado pelos espíritos. E vamos então seguir em frente. Espiritismo e ciência médica se dando as mãos. Esse é o futuro da nossa humanidade, inclusive com médicos que também serão médiums. E isso vai facilitar grandemente os diagnósticos e os tratamentos realizados pela nossa medicina. Bem, nós recebemos aqui a pergunta que vem da Solange, e a Solange é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela pergunta: hoje temos uma geração de crianças e jovens bastante ativa, tecnológica, digital, mas com graves questões de comportamento e de relacionamento com o outro. E muitos pais não sabem o que fazer. Como conciliar essas gerações tão diferentes? De fato, a geração atual de crianças e adolescentes é uma geração que está bastante tecnológica, bastante digital, online, e muito ligada às redes sociais, aos games e assim por diante. É uma geração muito diferente da minha geração, por exemplo, de todos aqueles que estão aí a partir pelo menos dos seus 40 anos de idade, nós que pegamos a era da tecnologia da informação já caminhando aqui na vida terrena e tivemos que nos adaptar. Mas esses espíritos que estão agora na infância e na adolescência, eles já vieram preparados para esse nosso mundo tecnológico. Mas isso não significa que sejam espíritos superiores. Também não significa que sejam espíritos bons, já moralizados. A maioria ainda necessita, e muito, da correção de más tendências. Entre elas, saber utilizar com equilíbrio a tecnologia da informação, essa tecnologia digital. Os pais precisam ficar bem atentos quanto a isso para dar os limites e mostrar que existe vida fora da internet. Que ninguém vai morrer, ninguém vai desencarnar se passar algumas horas fazendo outras tarefas, sem estar ligado ao celular,
ou ao tablet, ou ao notebook, ao computador, enfim. Porque nós somos seres de relação. E a relação não pode ser apenas online. Não adianta dizer que tem 1 milhão de seguidores na rede social, porque não significa que sejam de fato amigos. Que a pessoa conheça esse 1 milhão de seguidores e nem que esse 1 milhão de seguidores realmente conheçam a pessoa. O presencial, olho no olho, o abraço, o afeto, isso é insubstituível. Então tem que existir limites para que eles entendam que na vida eles também vão fazer outras coisas. É preciso desenvolver todo o potencial que Deus nos dá e que está em cada um de nós. E aqui nós estamos entrando, então, numa questão da educação. Então, a educação que dá os limites, educação que corrige as más tendências, educação que direciona a inteligência para o bem e o bem coletivo, porque essa geração está precisando aprender a pensar nos outros, porque vivemos com os outros e somos dependentes dos outros, como os outros vivem conosco e dependem também de nós, da nossa ação na sociedade humana. Então, é preciso conciliar isso. E os adultos, sejam pais, avós, tios, professores, precisam também conhecer essa tecnologia da informação. Não podem simplesmente se distanciar, dizer, eu não entendo nada disso, isso para mim é muito difícil, isso não era da minha época. Mas é da época atual e nós continuamos a viver nesta nossa época e, portanto, não podemos nos omitir. Vamos lá conhecer. Vamos sentar junto dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, dos nossos alunos. E vamos tentar também dominar toda essa tecnologia. Vamos aprender com eles. E eles vão aprender conosco, porque nós somos os grandes orientadores deles. E principalmente no campo da formação moral, da formação do caráter, de saberem bem utilizar todas essas tecnologias. Então, essa aproximação vai então acabar com esse distanciamento entre gerações. E aí conseguiremos caminhar juntos, sem maiores problemas, mergulhados nas atividades humanas, entre elas as chamadas atividades digitais e online. Muito bem, vamos à última pergunta do nosso programa, e ela vem da cidade de Campinas, no interior do estado de São Paulo. A pergunta é feita pelo Rogério. Diante de tantos interesses políticos mesquinhos, fomentando guerras, disputas econômicas, violência de toda ordem, disparidades sociais, disputas insanas pelo poder, ainda há espaço para a fraternidade e a paz? Não temos dúvida quanto a isso. Jesus, nosso mestre, foi muito claro. A terra será herdada pelos mansos e pacíficos. Portanto, aqueles que estão trabalhando a cultura da paz, a mediação pacífica de conflitos, aqueles que estão trabalhando a cooperação, a solidariedade, a fraternidade, a bondade, a caridade, esses todos é que herdarão o mundo no futuro. Hoje, nós estamos passando por uma crise moral. É uma crise profunda, onde muitos valores estão em debate. E nesse debate, nós temos então os extremos, as radicalizações, a defesa apaixonada de ideologias, nem sempre equilibradas, nem sempre justas, corretas. Mas nós espíritas não temos que nos abalar em relação a isso, porque precisamos entender
que tudo é regido pela lei divina. E a lei divina é a do progresso. E que Jesus, nosso mestre, como governador espiritual do planeta, obedecendo à lei divina, não permite que qualquer coisa nos aconteça. Nós vamos assumindo sempre as consequências daquilo que fazemos. Então é preciso ter calma e equilíbrio diante desses debates e embates políticos da nossa era. Mas é bom lembrar que nós já estamos em pleno século XXI e que na metade do século XX a situação era muito pior. Porque na metade do século XX nós tivemos a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, ela mexeu com toda a humanidade. Nós tivemos a guerra na Europa, a guerra no Pacífico, com milhões de seres humanos mortos, outros milhões que ficaram feridos, lesionados, e tantos outros milhões que ficaram com as suas feridas emocionais, psíquicas em aberto. E isto sem levarmos em consideração a destruição material que foi feita, que devastou continentes inteiros. Hoje, nós temos sim radicalizações, temos aí o chamado negacionismo, temos uma luta entre a extrema esquerda e a extrema direita, mas estamos já bem longe do que aconteceu na metade do século XX. Ainda temos guerras, mas elas são localizadas. Temos muitas ameaças, mas, graças a Deus, e aos esforços daqueles que já entendem a necessidade da solidariedade, nós estamos sentando para dialogar. E temos, então, evitado um mal maior. E tudo isso vai passar, porque toda crise é o prenúncio de uma era nova e melhor. A Terra está em transição para sair da sua condição de mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. No mundo atual, nós sabemos disso, o mal, muitas vezes, predomina. O egoísmo e o orgulho ainda falam mais alto. Mas no mundo de regeneração, o bem vai predominar, porque já estaremos moralmente melhores. Isso não é um passe de mágica. É construção paulatina no uso do nosso livre-arbítrio. Mas, com Deus, enviando aqui para nós espíritos missionários, espíritos bons, que estão nos levando cada vez mais para esse entendimento da necessidade da paz, da cooperação e de termos equilíbrio nas nossas decisões políticas, nas nossas decisões sociais, que precisam sempre visar o bem-estar comum, coletivo. Então, nós espíritas temos que ter calma, continuarmos o nosso trabalho de esclarecimento, de consolo, de orientação, de divulgação do Espiritismo e do Evangelho através da imortalidade da alma, da reencarnação, sabedores que as gerações vão se sucedendo e nessa sucessão, espíritos cada vez melhores vão reencarnando, realizando assim o progresso. Allan Kardec, codificador da doutrina, faz um estudo maravilhoso a esse respeito no último capítulo do livro A Gênese, quando ele trata dos sinais dos tempos e de a nova geração. Fica aqui o convite. Pegue o livro A Gênese e vá ler o seu último capítulo. Medite sobre todas as colocações feitas por Allan Kardec a partir do ensino dos espíritos superiores. E aí então nós ficamos sabendo que a transição ela é paulatina, é progressiva e ela vai se fazendo
na ordem natural da lei divina com o passar do tempo. Portanto, sim, com certeza, que mesmo hoje nós temos espaço para a fraternidade e para a paz, para o bem e para o amor, porque há muita coisa boa acontecendo aqui na nossa humanidade. É que nem sempre isso está na mídia, nem sempre isso está em evidência. Mas neste exato momento em que podemos estar preocupados com ameaças, com escândalos os mais variados, neste exato momento nós temos aqueles que estão amparando os mais fracos, os pobres, e estão dando de si mesmos a benefício dos outros. Então o futuro, mas a iniciar neste presente, é sim do mundo de regeneração, onde os brandos e os pacíficos serão então os herdeiros desta nossa humanidade. Bem, assim nós terminamos o primeiro bloco do nosso programa e novamente deixamos aqui o convite para que você participe, enviando a sua pergunta. Está aí na tela já os nossos canais de comunicação, através do YouTube, do Telegram, do WhatsApp, para que você possa enviar a sua pergunta, o seu comentário e participar do nosso programa em próxima edição. Não deixe de participar. Estamos aqui aguardando por você. Poesia Espírita. Na Poesia Espírita de hoje, nós vamos trazer uma querida companheira espiritual através da mediunidade do nosso também querido e marcante médium Divaldo Pereira Franco, nosso querido médium baiano, grande orador, palestrante espírita, com mais de 250 livros psicografados. Nós vamos hoje destacar um poema dela que está publicado no livro Sol de Esperança, de autores diversos, autores espirituais diversos, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E é uma poesia famosa, muito conhecida, que trazemos então a partir de agora para vocês, que é o Poema da Gratidão. Senhor Jesus, muito obrigada pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigada pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigada, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão? Deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigada pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigada pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar? Deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigada, Senhor.
Recordo-me, sofrendo, daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde, no teu reino, voltarão a falar. Obrigada, Senhor, por estas mãos, que são minhas alavancas da ação, do progresso, da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas. Pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas. Pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem. Pelas mãos que brilham nestes traços, como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços. E pelos pés que me levam a marchar, erecto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e possa afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com os seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo o que na terra parece incrível. Obrigada, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão de glória ou o pequeno quartinho, o palácio ou tapera, o tugúrio ou a casa da miséria. Obrigada, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas, se eu sequer nenhum lar tiver, ou teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como sendo o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando, sozinho, ao léu. Sem um alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigada, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci, obrigada, porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Eis então a nossa poeta espírita Amélia Rodrigues, que vem então nos trazer este poema da gratidão pelas mãos mediúnicas do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E depois desta poesia, só nos resta, então, passarmos para o nosso momento de reflexão, porque vem agora, vai ficar com você para uma vida melhor. Esperança é sentimento que nos permite vislumbrar a possibilidade de realização de um desejo. Esperança é ter confiança na concretização de algo melhor para nós e para os outros. Esperança é crer que resultados positivos acontecerão com o tempo por força de eventos e circunstâncias
a partir de ações concretas. A esperança se alimenta da fé e da perseverança, mesmo que tudo pareça estar contrário do que se deseja. A esperança não fica simplesmente esperando. Ela realiza, pois deve fazer todos os esforços em tornar realidade o que é ainda apenas um sonho. Entendendo com o Espiritismo. Hoje vamos entender com o Espiritismo a lei de amor, que é a lei que rege todo o universo e, portanto, rege também as nossas vidas aqui na Terra, a convivência entre nós encarnados e também com os desencarnados, porque a humanidade, segundo a informação que temos com o Espiritismo, é o conjunto dos encarnados com os desencarnados. Mas o que é a lei de amor? Por que nós não conseguimos, passados mais de 2000 anos, ainda colocar em prática plenamente o amai-vos uns aos outros? Bem, para respondermos a essa indagação e a outras, nós vamos então passar a palavra a Allan Kardec, que por sua vez passou a palavra aos espíritos, porque a lei de amor é estudada no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo esse que tem por título Amar o Próximo como a si mesmo. A partir do item 8, então na verdade, pegando o item 8, 9 e 10 desse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 3 mensagens espirituais sobre a lei de amor. Nós estamos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo em mãos e nós vamos ver que a primeira mensagem é do espírito Lázaro. Foi dada em Paris no ano de 1862. A segunda mensagem já é do espírito Fenelon, dado na cidade de Bordeaux, no ano de 1861. E a terceira mensagem é assinada ali por Sanson, no ano de 1863, foi dada na cidade de Paris, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vamos então destacar alguns trechos dessas 3 mensagens para podermos entender a lei de amor. No item 8, que é a mensagem do espírito Lázaro, ele nos diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Esse é o primeiro trecho, é o início da mensagem dada pelo espírito Lázaro. Então, a primeira informação é que o amor é o sentimento por excelência. O amor é o maior dos sentimentos. E que nós vamos desenvolvendo e conquistando na medida em que realizamos o nosso progresso. De início, nós estamos muito ligados aos instintos.
Com o progresso, nós vamos entrando no campo das sensações, para finalmente, com um progresso maior, nós entrarmos então para o sentimento. Então, instintos, sensações e sentimentos. Diz aqui o nosso Lázaro que o amor é o foco ardente que condensa e refina todas as revelações sobre-humanas. Ou seja, é através do amor que conseguimos nos elevar, ir além de nós mesmos, além da matéria e sentirmos a nossa realidade espiritual. Como o amor é um sentimento sublime, é por isso que nós ainda não conseguimos colocar em prática totalmente o amai-vos uns aos outros. Porque nós estamos muito ligados ainda às sensações, às emoções e aos instintos. Mas progressivamente, caminhando para a área sentimento, esse novo patamar que deve então nos caracterizar no mundo de regeneração, para então colocarmos em prática o amai-vos uns aos outros. Vamos agora passar a palavra ao Espírito Fenelon, que é o segundo que vem nos falar aqui sobre a lei de amor. Nos diz ele: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este: o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Então temos aqui mais uma informação. O amor é divino. O amor está presente em todo o universo e o amor está presente em nós. Ele faz parte de cada espírito, de cada ser humano, que somos nós os espíritos reencarnados. E Fenelon tem razão. Quantas e quantas vezes nós já não vimos criminosos, pessoas totalmente voltadas ao mal, mas que amam de todo o coração e são capazes de dar a sua própria vida para defender a sua mãezinha querida. Nós, espíritas, conhecemos esse quadro quando lidamos com espíritos obsessores, que são maus, querem vingança total sobre aqueles a quem eles não conseguem perdoar. Mas, dialogando com eles, quando tocamos na presença da mãe que os amou ali na outra encarnação, eles se entregam, eles se comovem. É o amor, porque a chama do amor está nele, só precisa ser acesa. O amor, portanto, além de ser divino, ele está em nós, mas ele precisa ser desenvolvido, como, aliás, todos os outros sentimentos, as outras virtudes. Vamos agora passar a palavra a Sansão, nosso terceiro comunicante. E ele diz aqui para nós: amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Então ele está aqui nos dizendo
que a prática do amor, ela se encontra nesse sublime ensino do nosso Mestre Jesus. Fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. E é assim, colocando em prática esse ensino, que nós vamos formar a verdadeira família, que não é a corporal, a orgânica, mas sim a espiritual, dos espíritos que mergulham no sentimento maior do amor. Eis, portanto, a lei de amor, que rege toda a criação divina e que deve reger também a convivência humana, e que na medida em que vamos aprendendo a nos amar, nós estaremos aptos a dar o voo da alma, não apenas para o mundo de regeneração no planeta Terra, mas para habitarmos mundos superiores, conforme o progresso que estamos realizando no amai-vos uns aos outros. Bem, chegamos ao final de mais um programa Ante os Novos Tempos, trazendo o Espiritismo para você, para nós, compreendendo a vida imortal, a vida futura, aprendendo em conjunto a implantarmos aqui na Terra a era do Espírito, para que, em breve tempo, possamos ter um mundo de regeneração, um mundo onde o bem predominará sobre o mal. Que coloquemos em ação o nosso querer, a nossa força de vontade, a nossa fé em construir essa nova humanidade. Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade, as revelações dos Espíritos, a mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos Demário. Até nosso próximo encontro. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor.